Esse é o canal Rei do Deboche e esse é um corte de uma live. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Peraí que não tá saindo som, peraí. É, no trailer, né? Quando falamos em Segunda Guerra Mundial, o mais comum é pensarmos nas grandes potências das forças aliadas e do eixo. Isso faz sentido, afinal de contas, estes foram os protagonistas Se bobear, o Brasil tava passando vergonha na Segunda Guerra também. de boa parte dos embates. Porém, o que poucas pessoas se perguntam ou conhecem é qual foi a participação do Brasil na Segunda Guerra e qual o impacto dela. No mínimo, No passou vídeo de vergonha. hoje, vamos descobrir o porquê de o Brasil entrar na guerra, quais as consequências disso e o que foi a Força Expedicionária Brasileira, um grupo de heróis pouco lembrados Salve, ou Mendes. mencionados na história do nosso país. Sem mais Salve, Game delongas, Class. sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Antes de pularmos de cabeça na Segunda Guerra, precisamos antes entender o que se passava no Brasil durante este período. Depois da crise de 1929, que se você não sabe o que foi, é só clicar no link aí no card, dois países que iriam se destacar durante a década de 30 no cenário mundial seriam justamente os Estados Unidos e a Alemanha. Os americanos, sob a liderança de Roosevelt e o seu plano de recuperação econômica, o New Deal, vinham ganhando cada vez mais força na economia Boa internacional. tarde, Aldo. Do outro lado da moeda temos a Alemanha, que sob o comando de Hitler a partir de 1933 também vinham com um forte crescimento econômico e militar. Na década de 30, nosso país era comandado por Getúlio Vargas. Para tentar estabelecer novos laços econômicos após a crise que havia afetado o mercado mundial e o Brasil, Vargas havia já se aproximado, Salve, João por Melão. exemplo, da Alemanha, esta que comprava produtos como algodão e café do Brasil em troca de fornecimento de armamento e desenvolvimento industrial. E além disso, possuíam também uma presença significativa no sul do Brasil, onde até mesmo focos nazistas existiram antes da guerra. Além da Alemanha, Vargas também garantiu acordos com a Itália de Mussolini para adquirir submarinos. E até aqui parece que o Brasil tinha tudo para se aliar às forças do eixo. Mas acontece que, na verdade, a política que Vargas mantinha era uma que buscava se manter o mais neutro possível no mercado externo. E foi por isso que também fez compras de material bélico com americanos e ingleses. Os Estados Unidos viam essa aproximação de Vargas com os alemães como uma ameaça. E foi por isso que tomaram medidas que visavam aumentar a influência americana no Brasil e América Latina. A política de aproximação americana era conhecida como política da boa vizinhança. Em 1937 é instalado no Brasil por Vargas o Estado Novo. E dentre as diversas mudanças que vieram com isso, como a abolição de partidos políticos, centralização de poder e um certo Uau. autoritarismo que ironicamente era muito semelhante Abolição de partidos. Isso ia ser muito bom, né, cara? ao que ocorria na Itália fascista, o Brasil corta relações comerciais com a Alemanha. Isso não quer dizer que havia conflito entre os países, pelo menos por enquanto. Por outro lado, as relações com os americanos apenas aumentavam, com vários acordos econômicos que garantiu aos Estados Unidos concessões na indústria da borracha e também permissão para a construção de bases aéreas no nordeste do Brasil para a companhia de aviões chamada Pan Air. Bases estas que iriam ser utilizadas pelos americanos como bases militares para seus soldados em certo momento. Destes acordos, o que Vargas buscava conseguir era a industrialização do Brasil com apoio americano, coisa que de Boa tarde, fato Pablo. ocorreu com a criação da Companhia Vale do Rio Doce em 1942 e a Companhia Siderúrgica Nacional em Volta Redonda. Salve, Além da Luiz. influência econômica, cabe Abriu. ressaltar o grande papel da Abri o teu primeiro aqui. Lembra que eu disse que eu ia abrir o teu primeiro? propaganda americana em países latino-americanos que tinham a intenção de propagar a cultura e imagem de superioridade americana. Até esta altura, nem os Estados Unidos nem o Brasil haviam se envolvido com a Segunda Guerra, que já havia começado em 1939, Salve, já Adriano. que ambos os países faziam de tudo para se manter neutros no conflito. Para os Estados Unidos, tudo mudou em 1941. Neste ano ocorreu o ataque em Pearl Harbor. Este acontecimento fez com que os americanos tomassem parte da guerra ao lado dos aliados. Mas não pense você que o Brasil seguiu eles para a guerra só por conta disso. Na verdade, iria demorar mais um pouco até que alguma ação fosse tomada. Antes de partirmos para a ação brasileira na guerra, quero antes falar sobre a criação de importantes órgãos para o exército brasileiro. Na década de 40, aviões já eram usados tanto para meios comerciais quanto para usos militares. Em 20 de janeiro de 1941, Vargas criou o Ministério da Aeronáutica, que recebeu o nome de Forças Aéreas Nacionais. 4 meses depois disso, no dia 22 de maio,
um novo decreto renomeou esse ministério para a Força Aérea Brasileira, a FAB, que curiosamente possuía base no Nordeste, o mesmo local onde acordos para bases americanas haviam sido feitos. Pode crer, Isso Adriano, não foi ele acaso. falou ali. Em 1941, Brasil e Estados Unidos assinaram acordos de cooperação, onde em troca de território para suas bases no nosso país, os americanos iriam fornecer treinamento e aeronaves para a Força Aérea Brasileira. Para os Estados Unidos isso seria perfeito. Quando estes acordos foram feitos, os dois países ainda não haviam entrado na guerra, mas tudo fazia parte do plano de presença americana na América Latina. Toda essa movimentação era observada pelos diplomatas alemães que reportavam tudo para a Alemanha. Vejam que a aproximação americana com o Brasil vinha acontecendo lentamente há já alguns anos, mas tudo estava prestes a ser oficializado, por assim dizer. Com o ataque de Pearl Harbor em 1941 e a declaração de guerra dos americanos contra o Japão, o Brasil, em uma conferência de chanceleres, declarou em 28 de janeiro de 1942 o rompimento de qualquer relação diplomática com as forças do eixo. Este rompimento, somado à proximidade com os Estados Unidos, fez com que navios mercantes brasileiros fossem atacados por submarinos alemães, o que resultou em 19 navios afundados e 743 mortes de brasileiros. Com estes ataques surgiu uma grande pressão popular para que o Brasil tomasse parte na guerra e também uma certa pressão americana, o que fez com que em 22 de agosto de 1942 o governo brasileiro declarasse guerra à Alemanha e à Itália. As bases aéreas da Panair, fruto de acordos feitos antes, agora serviam como importantes locais de decolagem de tropas americanas para a Europa, tanto que ficaram conhecidas como o trampolim da vitória. O Brasil, além da declaração de guerra e suporte estratégico, ainda não havia tomado nenhuma ação direta. Isso mudou em agosto de 1943, quando um decreto assinado deu origem à FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Soldados de diferentes origens e partes do país foram convocados para formar um grupo de 25.445 soldados. Os pracinhas, como ficaram conhecidos, iriam receber treinamento e material dos Estados Unidos. Países como a Inglaterra não concordavam com o envio de brasileiros para o fronte, já que achavam que a falta de treinamento poderia ser um problema. Até o início de 1944, apesar da pressão popular para a participação na guerra, os soldados ainda não haviam partido, e os críticos diziam que era mais fácil uma cobra fumar do que a FEB embarcar. Ironicamente, esta frase fez com que o símbolo da FEB fosse uma cobra fumando um charuto, e também tornou o lema "A cobra está fumando" como marca dos pracinhas. No dia 2 de julho de 1944, a FEB, contrariando seus críticos, partiu em direção à Itália, onde iria se juntar ao 5º Exército Americano. Em 16 de julho, eles chegaram finalmente na zona de combate. O Brasil seria o país latino-americano que mais enviaria tropas para a Europa. A campanha da FEB na Itália duraria 7 meses e 19 dias. A primeira ocorreu em 16 de setembro, com o avanço de um batalhão na região do rio Sérquio, o que resultou na conquista de Camaiore. Os brasileiros iriam lutar em duas frentes, a do rio Sérquio e a mais desafiadora, que foi no rio Reno. Vale ressaltar que a Força Aérea Brasileira também participou dos conflitos, com 374 militares e 28 aviões. Em fevereiro de 1945, no último ano da guerra, todo o efetivo da FEB estava unificado na Itália. No final do ano anterior, haviam ocorrido 4 tentativas fracassadas de tomar Monte Castelo de soldados alemães. Mas em 21 de fevereiro de 1945, com a famosa Batalha de Monte Castelo, as forças brasileiras conseguiram derrotar os alemães e tomar a importante localização. Dava um jogo aí, né? Este foi um dos feitos mais importantes da FEB. Essa historinha aí já dava para mostrar a maturidade que os pracinhas ganharam. Esse aí é o Brasil na Segunda Guerra. Qual foi a participação dele, Maurício? Essa parte eles tentaram dominar lá um forte alemão. Acho que é alemão, né? E demoraram um tempo, mas daí conseguiram. Mesmo tendo chegado no fronte há pouco tempo. Outras batalhas importantes dessa vez foi o Luiz, a eficiência dos brasileiros foi a ocupação de Castel Nuovo e também a ofensiva final dos aliados em sua campanha na Itália, que ficou conhecido como a Batalha de Montese. Ô, Brombate, é a primeira vez que o Pablo pediu vídeo aqui, cara, mas nós xingamos ele de tudo quanto é nome, tudo quanto é jeito, cara. Ele pediu um vídeo de batalha de rima. Nossa, mano, que a galera aloprou ele, velho. Nossa, pena que tu não tava aqui pra ver, cara. Mas tu ia gostar de ver nós aloprando ele. Mas xinguemos assim, olha. Espraguejemos ele até o fim dos tempos. E terminou em 14 de abril com a conquista da FEB.
Os Deve pracinhas ter, se libertaram pesquisar vilas Pablo e aí, vai cidades, achar, eu acho. capturaram 20.573 soldados inimigos. A campanha brasileira na Itália terminou em 2 de maio de 1945 com o cessar-fogo no fronte italiano. De todos os brasileiros enviados para o fronte, 443 perderam suas vidas. O primeiro contingente da FEB chegou ao Brasil no dia 18 de julho de 1945, sendo recebido com muita animação no desfile militar da Parada da Vitória. Vargas se empenhou em trazer de volta e desmobilizar o mais rápido possível É o Pablo ali, ó. É o Pablo ou o vô dele, olha. Aqui, ó. Bah, o Pablo que é esse visual de bigodinho, ó. FEB, que havia lutado e combatido regimes totalitaristas com os quais o seu governo tinha muitas semelhanças. Isso foi um dos fatores que ofuscaram os esforços e conquistas dos soldados brasileiros na Segunda Guerra. O Estado Novo de Vargas ia totalmente contra a luta pela liberdade que os O brasileiro foi oprimido até aí, cara. pracinhas haviam tanto se empenhado e dado até mesmo a vida na Europa. Ocultaram A os feitos FEB dos foi caras. extinta oficialmente em 6 de julho de Sério, Luiz? 1945, com um aviso do ministro de Guerra. Ao longo Tava com caminhão de bombeiro, não? dos próximos anos, os feitos e os soldados que participaram da campanha na Itália foram caindo cada vez mais no esquecimento Mas tava com o quê? 900 anos, ô Luiz? O cara que falou. Putz. e até mesmo sendo caçoados por pessoas que minimizam a presença da FEB na Itália, dizendo que eram Na Itália? Parece que falou Itália. mesmo sendo caçoados por pessoas que minimizam a presença da FEB na Itália, Ué, como assim Itália? Como assim Itália, cara? Que palhaçada é essa? Ah, legal, Luiz. dizendo que eram regiões sem importância. O Sabe, contingente André? brasileiro foi pequeno, isso é fato. Ué, Mas o que Itália. esses poucos homens Ó o Pablo de novo aqui. O Pablo aqui, o Coquinho. Basta, o cara olha bem é o canal inteiro aí, cara. conseguiram Alô? conquistar com pouco treinamento, armamento e condições adequadas, foi suficiente para impressionar até mesmo exércitos de outros grandes países. Na Itália, várias cidades batizaram ruas e praças com o nome de Brasil. Na cidade de Ó. Pistoia, até mesmo um monumento em homenagem aos pracinhas mortos em combate ainda é conservado. Talvez seja a mania de olhar mais a grama do vizinho e cultivar heróis de outros países em detrimento de nossos próprios heróis, que a FEB seja hoje tão esquecida por tantas pessoas. Espero que com esse pequeno resumo e também homenagem aos soldados brasileiros que lutaram verdadeiramente contra o fascismo e nazismo, você que não conhecia os feitos de nossos heróis, passe a olhar um pouco mais para a história do nosso país e comece a apreciar a riqueza que ela guarda. Se você gostou desse vídeo, que